Graham e Michael. Vou começar com uma pergunta bem específica. O que é iluminação, segundo Paul Brunton? Boa pergunta. Tem um livro sobre isso. Não sentir uma separação entre nós e o mundo, e também tem uma separação entre nós e nossos aspectos divinos. Uma pessoa iluminada não tem essas separações. Tudo é unido. E nesse caso, a gente vai falar sobre essa obra, lógico, né? Que é uma obra super importante, mas a gente vai desenrolar ao longo do nosso podcast muitos assuntos, e é lógico, o personagem principal aqui é o Paul Brunton, né? Então, o que eu vou pedir para vocês darem uma breve apresentação, caso alguém tenha caído aqui de paraquedas não conheça o autor, né? Sim. Bom, Paul Brunton nasceu em Londres em 1898 e ele nasceu numa família judaica e teve um caminho como o nosso, não, digamos assim, ele não era um jovem já tinha bastante experiências místicas, mas ele ele teve seus problemas, suas depressões, né, todas essas coisas, e foi aí que ele começa uma busca, não é? Ele vai para a Ásia, vai para o Egito, ele viaja para outros países da Ásia também, não é? Vai para a Índia, e aí ele segue a busca, não? O que se chama busca foi devido a digamos assim, quando adolescente ele teve uma crise de depressão, e ele pensou inclusive em se matar. Foi assim que começa a trajetória dele. E aí ele pensa, como um bom britânico, ele vai na grande biblioteca, não de Londres, né? Mente científica, ele já era um pesquisador, né? Ele já era um pesquisador desde jovem, e ele vai buscar mais conhecimento sobre o que é a morte, não é? Como é que as pessoas... O que acontece depois da morte. O que acontece, e ele descobre que não morre. Então, quando ele descobre que não morre, ele então decide, não é, ir para uma busca, não? Então, o que é esse ser imortal? Como é que não se morre? O que é isso? Como é que se faz? E por incrível que pareça, desse momento, ele se torna um grande sábio, não? Legal, né? Quando ele descobre que não morre, decide não morrer. Não é verdade? Sim. Porque aí ele se deu conta que não há nada que possa fazer isso. Ou decide aprender como viver. De uma forma ampla, né? Sim. E dentro desses ensinamentos, eu acredito que a maioria das pessoas conheçam o nome do Paul Brunton, né? Por uma peculiaridade dentro do livro Egito Secreto, né? Que tem uma autorização que ele teve para passar aquela noite na pirâmide. É muito comentado nos meios ocultistas, né? E hoje muitas pessoas têm essa curiosidade, né? E ele teve essa oportunidade e descreve isso de uma forma muito interessante, né? Então, dentre as obras do Paul Brunton, na opinião de vocês, é claro, qual foi a que fez ele ficar mundialmente conhecido? Sim, antes, o Segredo do Egito é o terceiro livro. O primeiro é a Índia Secreta. Paul Brunton tornou famoso através desse livro. Da Índia, sim, né? Da Índia. Mas, quando ele é famoso, todo mundo espiritual lê os livros. E Egito é famoso também. Sim. E depois Egito tem 7 mais livros. Sim, foram 10 livros, não é? De uma primeira fase da vida dele. O primeiro foi a Índia, e ele se torna famoso, não? Com a Índia. Mas depois, lógico, tem o Caminho Secreto e depois o Egito Secreto, que tiveram também, são livros muito importantes, não? E o que ele começava a enxergar naquela época que o Ocidente ainda não enxergava, e acredito que ainda não enxergou, que a gente comentou aqui, né, sobre Oriente e Ocidente, mas ele teve uma percepção muito diferenciada, né? Sobre iluminação, a pessoa iluminada é um sábio. E PB quer encontrar um sábio verdadeiro, porque tem sábios que não são realmente sábios. Ele acha que tem sábios na Índia. Por esse motivo, ele viajar e pesquisar mestres na Índia.
se nós considerarmos, né, que ele já tinha algumas experiências místicas, digamos, né, e aí ele descobre que realmente a pessoa, que isso existe, não é? Que realmente isso existe, que tem algo a mais, então, aí eu acredito que seja isso que ele vai em busca, digamos, né, e o que ele não encontra no Ocidente. Então, ele encontra um evento bem importante, foi um dia ele encontra ele sempre vai nas livrarias, não é? Buscar livros, estudar, e uma vez ele numa livraria de Londres, ele encontra uma pessoa aristocrata, um hindu, né, muito, assim, muito sábio, mas também muito nobre, e ele está conversando, Paul Branton, com o livreiro, que ele sempre conversa, não, com as pessoas, sobre um determinado livro, e essa pessoa escuta a conversa e vem conversar com eles. E aí ele começa a falar dos sábios, começa a falar dos rishis, dos yogis, dos rishis, e isso foi mais um evento, não, que faz ele ter interesse, não, ele disse, e esses rishis ainda existem? Sim, ele disse, mas são difíceis de encontrar. Então aí ele tem uma tarefa, sabe, ele tem um dharma. Muitos outros professores tinham dito para ele que ele tinha um dharma de escrever sobre os ensinamentos da Índia. Né? Não só da Índia, não, do Oriente. Do Oriente, do Tibete também, né, teve É interessante porque do Egito, do Tibete. Durante essas viagens, todos esses maestros perceberam alguma coisa sobre o Dharma de PB, que PB mesmo não tem consciência, que esse Dharma traz o conhecimento do Oriente para o Ocidente. Mas com mais idade, PB percebe tem tradição espiritual no Ocidente também, que é necessário reviver. Reativar, né? Reativar. Sim. E isso eu vejo que existe algo em comum em grandes mentalidades, iniciados, né? Por exemplo, a Blavatsky também fez um caminho, sim, né, parecido. Sim. Ela teve ali muitas fontes, né, onde ela foi ali procurar conhecimento. E todas as vezes que a gente fala sobre esses iniciados, principalmente nessa linha de tempo, né, eles buscavam determinados locais sagrados, né. Hoje, se o Paul Branton estivesse entre nós, vocês acreditam que ele estaria buscando o Brasil? Primeiro ele esteve no Brasil também. Sim, ele viajou muito na América do Sul. Fez um tour. Sim, ele tem contatos com os indígenas da América do Sul, sim, mas ele não permitido falar sobre isso. Sim, agora ele não tem informação entre os livros, mas tem duas respostas dessa pergunta. Em uma nota, PB fala, por que eu tenho esse karma é necessário para mim viajar na Índia muitas vezes. Mas depois ele atingiu a iluminação, ele fala, é ilusório a ideia que é necessário viajar de um lugar sagrado. Sim, ele diz que não se precisa ir a lugar nenhum. Isso se sabe, não? Que não precisa. Esse lugar é sagrado. Mas ele, por alguma razão, por um karma, por questões de vida passada, ele diz que atraíam ele para a Índia, não é? Então ele foi à Índia. Mas eu vejo que ele fez um caminho por todos nós. Então foi necessário quanto à humanidade, não? Porque ele representa a humanidade, ele vai lá, faz esse trajeto, não é? Nos deixa um legado, então ele nos mostra um caminho, não é mesmo? Eu vejo que hoje isso que vocês falaram é algo muito presente mesmo, somente com o advento espiritual, projeção astral, né? Sim. As pessoas, elas querem muito estar no local físico, né? Sim. Por exemplo, Índia, né? Você vai hoje lá, tem os sadhus ali, mas eles estão com celular, estão, né, modernizados, não é aquela coisa que as pessoas idealizam, lógico que tem. Mas o popular era moderna, celular, internet, tecnologia, né? A gente lê algumas obras, a gente vai para aquele universo esotérico, né? E o que vocês acreditam que tem de diferencial
na passagem específica de Paul Brunton no Egito e aquela questão de tudo que as pessoas buscam hoje, passar uma noite numa pirâmide. Tem, Como de diferencial, você diz? O que você Em que acha que sentido? virou uma chave Ah, daquela sim, com experiência? certeza, porque a iniciação na pirâmide, o Câmara do Rei, é uma experiência do morte do corpo e que você existe na fora do corpo. Uhum. Esse é um ensinamento muito importante por todos nós, pois nós somos identificados com nossos corpos. Sim. Esse é um problema. No Uma- momento que ele passa, não, por aquela experiência de vivenciar que quase uma morte e se dá conta que a pessoa não morre de verdade, não, aquilo realmente foi um diferencial, não é? Porque aí, não é, é vivenciar, experienciar aquilo que teoricamente a pessoa já sabe, não? Mas É o que acontece no Nirvikapa Samadhi, por isso que é importante o Nirvikapa Samadhi, não? E depois, muitos anos depois, Bibi fala, esses rituais formal não é necessário por nós em nossa vida aqui agora. E a vida traz você as experiências que você necessita por receber uma iniciação. E a gente está falando de tudo isso porque todos hoje, na internet, aqui principalmente nas redes sociais, buscam esse assunto, iluminação. Uhum. Só que hoje a gente tem uma polaridade, né? É uma coisa que chega a ser engraçada e triste ao mesmo tempo. Qual a diferença da busca pela iluminação da fascinação que as pessoas hoje em dia acreditam, né? Uhum. Fascinação, no final, fascinação não é ajuda-nos. Depende, talvez as pessoas não tenham uma compreensão, digamos, real, não, do que seja essa iluminação, não é? Porque por isso a fascinação, porque a fascinação às vezes denota uma falta de compreensão real sobre um fato, não? Porque o que seria essa iluminação? Digamos, quem somos nós, não é? Em primeiro lugar, quem somos nós? Se nós somos já, não é, o eu superior, não tem nada que nós vamos adquirir, não é? Porque nós já somos o que somos. Na verdade, então, essa iluminação, como falou Michael, seria, ao contrário, reconhecer aquilo que nós somos já, não? E que é impedido por falta de uma identificação correta, não é? Nós nos identificamos com os nossos corpos e nos esquecemos que nós somos um eu superior, não é? Agora, a pessoa que está fascinada, ela está fascinada com o quê, não? De ser um grande sábio, e pensar que eu sou um iluminado, não é? Isso não é a verdadeira iluminação, porque isso é uma ideia do ego, não é? Então, é uma ideia egóica sobre iluminação, porque a verdadeira iluminação não traz fascinação, não? Porque, ao contrário, traz simplicidade, traz paz, não é? Traz humildade, não é? Então, a iluminação nada mais é o nosso desapego, ou mudar a nossa identificação com os corpos e nos identificar com o real que somos nós, esse eu superior, não é? Tem um capítulo dentro do livro sobre a naturalidade da iluminação. Da iluminação, sim. Então, legal, porque para quem tá chegando aqui, né, inclusive você que tá aqui, like, pessoal. Inscreva-se no canal, toca no sininho, compartilha, coloca seus comentários aqui, suas percepções sobre o assunto, tá bom? E as redes dos convidados estarão aqui também para que você conheça-os de uma forma melhor. Quem está assistindo muitas vezes pode ter algum tipo de dúvida em relação assim. Tá bom, mas a iluminação é papum? É tipo, estou aqui, iluminei. Ou é algo gradativo? E se existem graus e níveis, por exemplo, para uma pessoa também ter a possibilidade de forma gradual chegar lá. Traz esse tema também. Sim. A resposta é as dois. Sim.
ela pode ser uma iluminação, assim, instantânea, não? No caso, por exemplo, de Ramana Maharishi, ele teve essa iluminação, não é? As pessoas devem conhecer a sua história, não é? Então, agora isso vai depender muito da graça do eu superior. Em geral, a iluminação ela tem graus, né? Não é a iluminação que tem graus, mas o nosso processo é que tem grau, né? Digamos que o Paul Branton, por exemplo, nesse livro fala de uma das iluminações dele, não? Se diz que a última iluminação que ele teve foi em Nova Zelândia. Nós não temos a descrição dessa iluminação, mas se sabe que nós temos todo um caminho de preparação, não? Um caminho longo da purificação, depois temos um caminho breve do reconhecimento que nós somos esse eu superior. Paul Branton nos ensina alguns exercícios, mas depois que nós fizermos tudo que tem que ser feito, no último momento, o nosso eu superior vai nos dar a graça e aí a iluminação. Então, essa iluminação é instantânea, mas depende do eu superior. No momento, a iluminação é instantânea. O momento, a iluminação em si é instantânea, porque com a graça do eu superior, nós vamos ter aquele ahá, né? Da realização, de saber a verdade e de viver nessa verdade para sempre. Teria uma ponte com o Samadhi, é isso? É o Samadhi Sahaja, não? O Samadhi Sahaja vai ser essa iluminação permanente. Até lá, nós vamos ter vislumbres, não é? Pequenos Experiências vislumbres. de iluminação, não é iluminação permanente. Sim, vamos ter pequenos vislumbres, né, Micael? Por exemplo, vamos nos dar conta, não é, que tem uma outra realidade, como na caverna do Platão, né? Tem uma outra realidade. O que é isso que de vez em quando surge na minha consciência, não é? Ou a minha consciência se abre para algo, não é? Que é tão sutil e que é diferente dessa minha vida normal. Isso são pequenos vislumbres. Se diz que de vislumbre em vislumbre, nós chegamos no que se chama iluminação, que vai ser, digamos, um vislumbre permanente, não é? E total, não é? É muito legal a gente falar sobre isso, porque traz naturalidade ao tema, né? Por muitos anos a gente observou que isso ficou numa prateleira distante. As pessoas tinham medo de acessar o assunto, ou colocavam isso como ilusório. Até tem uma passagem, você falou do Ramana Maharishi, mas também tem uma passagem na autobiografia de um yogi, que o Yogananda, ele tem um samadhi, e ele fica daquele jeito, né? Aquela sensação, e vai informar o mestre. E o mestre fala, tá bom, agora vai lá e varre o chão. Como assim? Eu tive um samadhi, tá bom, mas agora você varre o chão para você entender que você tá aqui ainda, vivo, encarnado. Então, não fica nessa, não. Então, achei muito interessante essa questão do estar iluminado, sim, né? Mas também estar aqui, né? Então, por isso que eu perguntei sobre os níveis, né, de iluminação, que são super importantes, né, para as pessoas. E qual é o primeiro sinal que uma pessoa pode ter que ela está no caminho, que ela está encontrando a primeira resposta em relação a essa caminhada? Você é descontente com a vida. Você tentar receber alegria e satisfação da vida externa, e você sentir algo dentro de você que é vazio. A vida não é suficiente. Esse é um sinal, uma das primeiras sinais. Sim, mas um dos primeiros sinais de que a pessoa está no caminho, esse seria um primeiro sinal, não? Que a pessoa sente que tem algo a mais, não é? Agora, digamos que a pessoa não comece, então, uma busca, porque tem algo que está vazio, como falou Micael, ela precisa, então, ir buscar algo, né? Os sinais de que ela está no caminho é sentir, a partir daí, um pouco de alegria, não é? Sentir, sabe? Sentir um puxão de alguma coisa, um silêncio que você não sabe de onde veio, né? Sabe? Uma coisa diferenciada, não é? Que normalmente você não sentia. Porque o eu superior vai te dar alguma resposta, não é? Que você sinta algo para que você continue, então, buscando. Então, no primeiro momento, a insatisfação te leva à busca. No segundo momento, você começa a buscar e daqui a pouco o eu superior te dá, né, uma recompensa, não? Para que você, então, possa continuar no caminho.
É muito legal isso, né? Uma vez eu vi uma frase que bate muito com isso. A insatisfação leva à realização, né? Sim, Porque muitas vezes as pessoas não querem ter insatisfação, né? Mas se não tiver, não vai chegar lá. sim, Vai virar no piloto automático, né? Muito Sim. legal isso. No sim. Zen budismo, eles falam menor dúvida, menor satori, ou experiência de iluminação. Maior dúvida, maior satori. Mas esse é um problema. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos buscamos sofrer. dor. Nem uma parte da vida, às vezes, sofrimento e dor traz A algumas oportunidade, né, de você, lições. Oportunidade. de você despertar, né? Sim, É porque a gente vê, né? Os maiores nomes, né? A gente citou alguns aqui, mas outros nomes e têm passagens dolorosas, tiveram sofrimento, tiveram provações, mesmo tendo alcançado um nível espiritual altíssimo, né? E aí cabe a grande questão, né? Esse processo, ele sempre será individual ou existe a possibilidade de um upgrade para o coletivo? Uma outra pergunta tem duas respostas, sim e sim. Porque, como ciência, as leis da ciência é mesmo em todo mundo. As leis da espiritualidade e do ocultismo é mesmo. Mas cada pessoa é diferente. Agora, o relacionamento como pessoa individual com as leis universais tem dois lados. É uma balança, né? E aí, porque a gente está falando também, vocês comentaram a questão do ego, né? Então, o ego e o espírito, muitas pessoas buscam a todo custo destruir o ego, né? uhum. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, sobre esse equilíbrio, se é possível lidar com os dois, né? Sim. Você faz uma revista de todos os assuntos dentro do livro. O ego, sabe? O ego é uma falta de compreensão pensar que nós precisamos destruir o ego, porque na verdade nem conseguiríamos, né? Porque se não fosse o ego, nós não estaríamos aqui encarnados. Quer dizer, nós precisamos. O que é o ego, né? O ego são nossos veículos, não? São o nosso, não é? É os nossos corpos, não? É a nossa mente, é nosso corpo emocional, é o nosso corpo físico, é o nosso corpo mental. Isso é o que a gente chama o ego, né? Compõe, digamos, o ego, não? Claro que temos uma personalidade, tudo isso, mas o ego, ele é composto de tudo isso, não? Por exemplo, tendências que temos do passado é um ego. A máscara, a persona que apresentamos para o mundo é um ego, não é? Mas o ego, ele é composto de vários aspectos, não? Então, se nós pensarmos em termos de veículos, esse ego é necessário e É um meio de importante. transporte. É um meio de transporte. É como você dizer, eu quero chegar, né, eu quero chegar na Índia, não quero chegar, não é, no Rio de Janeiro, mas eu não tenho um carro, né? Entende? Não é que você não possa ir a pé, lógico, mas no nosso caso, né, figurativo, você precisa de um transporte, precisa não de um veículo para essa alma encarnante, né? Então, o ego tem que ser aprimorado, né? Ele tem que ser lapidado, tem que ser aprimorado. Por exemplo, se amanhã ou depois você quiser ser um sábio instrutor, você tem que desenvolver a sua mente. Você vai ter que ter essa mente aguçada. Se você pode até ser né, ter uma iluminação, mas você não vai ser instrutor. Por quê? Porque aquele instrutor, ele tem que ter um aparelho capaz para aquilo, não? Se você quiser ensinar, né? Senão as pessoas atravessam a rua sem olhar, não trocam de roupa também, né? Sim. Ficam naquela, né? Claro. E sabe o que eu achei bem interessante? A gente estava conversando, eu abri aleatoriamente aqui o livro, falei, vou abrir, será que vai vir uma passagem interessante? Olha o que veio, pessoal, aqui, ó. O que é iluminação, tá, pessoal? Eu já vou depois dar as indicações aqui, mas a gente vai falar mais sobre esse livro. Olha o que eu abri aqui. Sim. O mundo continua. O que acontecerá ao seu ambiente após a iluminação? Nada. Não será transformado milagrosamente de forma que passe a ver auras, fantasmas e átomos misturados à sua aparência comum. Tudo ainda parecerá como antes. A relva terá as mesmas formas e a mesma cor.
Porque o mundo é o mundo. O mundo Sim. não mudar, mas nosso relacionamento com o mundo mudar. Sim, o nosso relacionamento, não é? Lembrar também, eu não sou um zenista, mas hoje eu lembro muitas frases zenistas. No início, a montanha é a montanha. Depois, a montanha não é a montanha. No final, a montanha é a montanha. Porque Não. Você compreende a relação do mundo, né? Porque a nossa relação do mundo é incorreta no início. E também depende da ótica, né? Comentei na última entrevista também uma passagem do Ramakrishna que é assim, perguntaram como a gente encontra um mestre, né? É possível? Quem são os mestres? Eles perguntaram para o Ramakrishna, né? E aí ele falou, olha, encontre alguém que você sinta muito incômodo, que te irrite, que te coloque em estados profundos de exaustão. Tá, isso é o mestre. Então, assim, para muitas pessoas é o cara no topo do Himalaia que vai ser o mestre. Para outras pessoas são os desafios. São quem coloca ele em situações as quais ele precisa mostrar que ele tem uma fé, um equilíbrio, né? E um processo de compreensão também, né? Então, achei muito legal isso. E o que são os notebooks de Paul Brunton? Sim. Paul Brunton, ele escreveu 10 livros iniciais, mais ou menos dos anos 1934 a 52, e logo após ele muda para a Suíça e fica em semi-retiro, não? Ele passa a não ter muitos contatos com os estudantes, com as pessoas não, que procuravam, diminui o seu contato, a sua correspondência e começa a se dedicar aos escritos. E aí, então, ele começa a escrever por notas, né? Porque ele já tinha alguns graus de iluminação naquela época, não, embora não tenha sido a final, e então ele começa a escrever inspiradamente com notas, né? Por isso os notebooks, porque são notas inspiradas pelo eu superior. E então o que ele fazia? Por exemplo, vinha uma intuição, vinha, né, uma inspiração sobre meditação. Então ele criava um arquivo, né? Meditação e tudo que era meditação ali. Eu superior, tudo que era do eu superior outro arquivo, outra pasta. Então, ele foi criando pastas, desenvolveu 28 temas ou ideias, que ele chamou ideias, e isso compôs os livros notebooks. Quem sabe, Michael, fala como é que ele compôs. PB reservado os notebooks por publicar o material. Post-morte. Tá. Uma mais importante estudante de PB é meu mestre chamado Anthony Damiani. Pessoas no fim da vida de PB referência a PB, a Paul Brunton com PB. Chamamos ele PB. Pessoas visitar PB. E PB treinar duas pessoas. PB treinou 2 estudantes de Anthony, porque tudo começou essa nossa relação com Paul Brunton pelo seguinte: Michael tinha um professor, um instrutor em Ithaca, New York, onde ele morava, Anthony Damiani. Anthony Damiani tinha estudantes, não é? E um dia ele apresenta PB para os estudantes. Na verdade, ele pergunta para PB se ele gostaria que os estudantes ajudassem ele na Suíça de vez em quando, porque ele já estava ficando de idade, não é? Então, aí começa esse relacionamento com o PB. E ele, então, conhecendo os estudantes, ele nomeia 2 deles, desse grupo, para ser os editores dos notebooks. Então, os notebooks são preparados por um grupo de estudantes que eram de Anthony. E foi publicados por eles após a morte de Paul Brunton. Então, são 16 volumes. Muito interessante. E essa tradução que vocês estão colocando é diretamente o trabalho que vocês realizam. Sim, nós temos um trabalho de tradução, não? Nós estamos na obra de Paul Brunton. Atualmente, estamos com essa relação com a Ajna, não? Com a Ajna Editora. Estamos muito felizes com a Lilian. Então,
nós somos os tradutores e também temos uma equipe que trabalha com as publicações, com as traduções, né? Então, às vezes, somos nós a traduzir, ou nós somos as pessoas, sempre somos nós que revisamos, não é? Então, às vezes a gente traduz e revisa, e às vezes nós temos outras pessoas que traduzem e nós revisamos. No caso da iluminação, foram o nosso grupo, nossa equipe que traduziu, e nós somos os revisores da obra. E nós somos quem compilou o material. Esse material foi retirado dos notebooks. E é legal, porque eu dei uma olhada aqui, é muito bacana quando um livro sobre algo complexo vem com uma linguagem fácil de entender. Essa é uma característica do PB, Né? porque ele é um jornalista, ele tem uma mente ocidental, ele tem experiência dessas traduções, ele tem uma amizade desses maestros, ele tem experiências pessoal dele mesmo. Agora, como essa mente científica, ele escrever informado da experiência actual. Quando ele fala sobre Sahaja Samadhi, você sentir, ele fala como experiência de Sahaja, não é teorética. Sim. Não é, foi o que ele passou, né? Então, ele, não é, todo o ensinamento dele é baseado em experiências próprias, não só teórica, mas também questões, né, da vivência prática dele. É informado sensorial, né? Por tantas pesquisas com maestros, por pesquisas com traduções. Sim. E também, quando a PB tornou famosa, muitos buscadores vêm com perguntas, com problemas, e depois milhares de entrevistas, ele tem uma percepção dos problemas de nós dentro da busca. Como são os nossos problemas, não? O que é essa busca? Então, porque ele entrevistou tantas pessoas, não é? Incluindo sábios, incluindo estudantes. Então, ele chega a não é uma compreensão real do que é a busca e do que cada um está buscando e qual é a problemática dessa busca e como resolvê-la, né? Então, ele deixa um legado muito importante com esses notebooks, sabe? Ali é como uma enciclopédia, tem resposta para muitas questões não importantes da nossa busca. E já deve ter uma pergunta a essa altura do campeonato aqui, que eu já vou fazer, que eu sei que o público faz perguntas muito pontuais. Mas antes eu quero agradecer ao Jamil Salum, ele que proporcionou esse encontro, ele que indicou, nós fizemos uma matéria muito legal sobre Helena Blavatsky, né? Ele me colocou em contato com a Lilian também, tá aqui, né, nos bastidores, e proporcionou esse encontro para que a gente pudesse ter esse papo. Então, um abração, Jamil, meu querido, logo ele estará de volta aqui para a gente bater mais um papo. E eu aposto que deve ter uma pergunta já nos comentários assim, mas afinal de contas, o que é esse eu superior? Você sabe que Bibi diz que o eu superior é difícil de explicar, mas ele pode se compreender pela sua presença e pela, não é? Por exemplo, esse eu superior está tão perto de nós e tão distante, não? Porque ao mesmo tempo que é a fonte de tudo, não é? Que é a origem de tudo, que é a força que move os nossos pensamentos, é a força que nos move, mas ele é tão distante, não, de nós, de alguma maneira. Aí a pergunta é por quê, não? Porque, veja bem, esse eu superior que vive através de nós, ele se escoa, a energia dele se escoa através dos 5 sentidos. Ou a pessoa está tão identificada com os corpos, que então não se identifica com o eu superior, não é? Ou então é uma consciência que não se reflete a si mesma, porque essa consciência está sempre projetada para os objetos, sempre voltada para fora. Então, nós não temos a oportunidade, porque o que é a iluminação? Essa iluminação nada mais é ter consciência da minha consciência, ser consciente de quem eu sou. Quem eu sou? Sou consciência, existência e beatitude. Então, ter consciência de mim mesma, como ser, não é? Como um ser. Então, é por isso que é difícil. Esse eu superior nada mais é nós como fonte de tudo, não é?
A energia que nos move é o que está atrás de todas as nossas ações, e por incrível que pareça, nós pouco temos contato conscientes com essa energia, com essa essência que somos nós, não? É a luz dentro de nós. É a luz. É a luz iluminar muitos objetos. E nós somos preocupados com os objetos. Mas nós não pesquisar a luz. Quando você faz uma pergunta, seu mente que tem tantas informações, criar uma pergunta. E você oferecer uma pergunta com seu mente. Boas perguntas. Mas tem uma parte de você que você tem consciência que você tem essa pergunta. Essa consciência é a emanação do seu eu superior. Essa consciência da consciência, digamos, né? Também eu já ouvi muito sobre as pessoas terem aquela questão, né? E como é que eu consigo ouvir a voz do eu superior? Em primeiro lugar, silenciando a mente. Porque Silêncio a mente é- grita e o eu superior é muito suave. A voz do silêncio, né? Não, é dentro Como é que do você silêncio. vai- Exato. Como é que você vai escutar, não? Uma voz que é silêncio Não. puro. PB, muitos momentos importantes da vida de PB, quando ele criar este silêncio, tem uma voz que instrui eles o que ele precisa fazer. Esse é chamado, em PB usar as palavras, a voz interior. Voz interior. Uhum. Em primeiro lugar, é realmente silenciar a mente, não é? Porque senão não temos condições, não, de escutar algo que é tão suave, não é Mas mesmo? imagine eu apagado com meu celular. Quando o celular faz uma nota, é necessário olhar. Não tem silêncio em minha mente. E aproveitando esse gancho, qual é o maior erro quando o assunto é iluminação? Quando é maior ego, Qual o maior erro? O maior erro. The big mistake. tem muitos erros. E- Porque Exato. precisa esse livro. Em tratar- Uma erro é que você não tem ego depois da iluminação. Sim. Outro erro é o mundo desapareceu. Uhum. Outro erro é não perceber que tem uma diferença de uma experiência de iluminação e iluminação permanente. Tem Uhum. muitos erros. Outro erro. Outra erro é como nos Estados Unidos, eles usam a palavra sabedoria local. O iluminado faz o que ele quer, faz sexo, faz coisas como dinheiro. Essa é a liberação. Essa não é a liberação também. Sim. Esse é o motivo por esse livro. Uhum. Às vezes, porque eu acho que confundem muito, né, a questão da iluminação com o não sofrimento da carne, do material. Um iluminado, se pisar num prego, vai doer, Vai certo? doer, sim. Então, assim, Uhum. é normal isso acontecer, Uma né? vez o Paul Branton, Você tem uma história. ele Anthony- estava visitando o Centro Filosófico. Não, Não, ele estava, Anthony estava não na meu Suíça. mestre Anthony sempre ajuda PB com as coisas da vida. Sim. Uma dia PB cortar o digital e sangue aparece. E Anthony é mesmerado, ele olhar, e PB fala, sim, tem dor, ajuda. Sim, está doendo, você pode me O ajudar. corpo tem doendo, mas quando você fala, eu tenho doente, você não é doente, seu corpo é doente. Precisamos disso. Mas o Raman Maharishi sofreu muito. O Ramana sofreu. Ramakrishna. Ele sofreu, mas Sofreu ele não muito. estava identificado com a dor, né? Mas ele sofreu, claro que ele sofreu. Não tem vida sem sofrimento. A gente está falando do Ocidente, né? Oriente / Ocidente. A história de Jesus é muito conhecida Jesus aqui. também, sim. Houve sim. sofrimento na Sim. carne. Sim. Dentro Sim. do cristianismo, Sim. Jesus é o modelo. Sim, ele por sofreu também, né? o Mas estava. relacionamento correto com o sofrimento. Porque ele sabia que ele não era o corpo físico, então ele poderia sentir o corpo físico doendo, mas ele não estava identificado com E o corpo. também ele sabe que ele tem um dharma, ele tem uma missão por cumprir dentro desse corpo. E como essa missão é necessário dor e sofrimento. Ele aceitou. Maria também. Maria sabe que a filha dela tem esse
caminho Ia do passar esse sofrimento. caminho. Eles aceitam, mas perguntar, eu aceito meu sofrimento? Normalmente nós rejeitamos. É porque também a gente é bom a gente colocar esse tema, né, para as pessoas também se aproximarem do assunto, né? Tem relatos do Siddhartha Gautama, Buda, onde há relatos que ele tinha profundas dores na coluna, talvez pelos processos que ele passava, né? Pelas questões relacionadas às posturas e tudo mais. Chegando mais para o Brasil, a figura espiritual mais conhecida que trabalhou com a espiritualidade foi Chico Xavier, certo? Acredito que é um iluminado também. E passou por muitos sofrimentos em relação à própria saúde, glaucoma, problemas no coração. Mas, como ele lidava com isso, né? Sim. Quando você pergunta sobre erros, imagine, eu acho, Chico Xavier não é iluminado, ele tem tantos problemas físicos. Não é correto? É, porque isso é só os olhos da matéria, né? Muitas vezes aquilo faz parte do ensinamento também, né? Claro. Um ser, por exemplo, que está dentro de uma caminhada tão legal, ainda tem que lidar com isso. Porque a pessoa vive nesse mundo, não? Uma vez, alguém perguntou para Cira Aurobindo, o médico que atendeu, ele tinha quebrado, não sei se foi uma perna, e ele chegou lá e disse assim, como que um ser como você vai quebrar a perna? E disse assim, eu vivo dentro da lei da matéria, não é? Não é porque ele era o Cira Aurobindo que ele não teria, não passaria por um evento que faz parte de uma lei material, né? Então, essas confusões são importantes, não? Tem uma diferença. De ser quando eu tenho sofrimento e dor, eu não sou alegre. Quando esses maestros têm sofrimento, ao mesmo tempo, eles sentem a alegria da alma, o de Deus. E aí a gente entra na figura dos mestres, né? Porque a gente citou alguns exemplos aí de seres que são considerados mestres, ou então figuras avatáricas e tudo mais. Mas segundo o Brunton, qual que é essa relação com a questão dos mestres, né? Como compreender e reconhecer um verdadeiro, ou o que nós temos muitos aí, né? Enganadores. É que os mestres Paul Brunton, ele fala bastante sobre isso. Ele é uma pessoa que vem para ajudar você a se libertar, não para exercer um controle sobre você ou para impor qualquer filosofia. Tem que ser um exemplo também, não? Esse mestre, você tem que conhecer a vida, ele tem que ser um exemplo, não é? Um exemplo de ética, de moral, então, e não é todo mestre que ele é um instrutor também. Se você quiser um instrutor, você tem que encontrar um mestre que seja instrutor, porque a pessoa pode ser digamos, ter alcançado uma certa iluminação, mas ela não tem a capacidade de instruir. Então, ele tem bastante ensinamentos, sabe? Outra confusão. Pibi fala, o mestre não é necessário. E você pode receber ensinamentos de uma outra maneira. Ler dos livros. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando um verdadeiro mestre vem, você aceitar, porque você precisa de ajuda. Você reconhece sem que ele se identifique, porque eu acho assim, vamos até trazer para uma coisa mais pontual. Vamos supor que Jesus, a tal volta de Jesus, fosse como as pessoas idealizam, né? Ou de Buda, tá? Eu acredito que eles iam chegar aqui e não iam falar nada. As pessoas esperam que fale, eu sou Jesus, tá? Eu sou o mestre. Não ia falar nada. Então isso é muito interessante, porque se a gente for colocar dentro de uma ótica, as pessoas, elas sentem que precisam aprender. E o mestre não se informa. Por exemplo, a caminhada na Teosofia / Krishnamurti, né? Ele falou, peraí, não sou essa figura que vocês estão esperando. E no fim, será que não era? Então fica aquela dualidade. Fica na cabeça de cada um, né? O que realmente faz sentido. Mas dentro da caminhada do Paul Brunton e das obras que ele colocou à disposição, qual seria o segmento que, dentro de tudo isso, tá? Dentro dessas percepções,
que vocês acreditam que ele tenha encontrado maior afinidade? Não, eu sorrir porque essa maneira ele não tem limitações. Ele tem afinidade com a verdade. E cada pessoa que expressa a verdade é um amigo dele. Uhum. Ele diz que qualquer ideia que seja ideia filosófica, ela é importante de ser reconhecida, aceita e até mesmo, digamos, incorporada, não? Tanto é que ele estudou de tudo, ele não é, entrevistou pessoas, né, sábias de todas as tradições, e ele diz que a filosofia dele é uma síntese, não é? Uma síntese do Oriente e do Ocidente, colocada de uma maneira moderna e científica para os momentos atuais, não é? Não é? Ele é pioneiro numa síntese elaborada, ele elabora uma síntese mais, digamos assim, atualizada, não? Ele traz ensinamentos antigos, não? Coloca de uma linguagem mais moderna e científica e apropriada para a mente ocidental, não é? É um grande diferencial, então, né, dentro da trajetória dele, né? Porque a gente falou de teosofia, né? Uhum. É muito complicado, né? Antes da vida dele, ele é um teosofista. Ele também Por estudou alguns teosofia. anos. Mas depois a Sim. morte de Blavatsky, tem mudanças, ele saiu de ser Sim. teosofia. Eu acho importante, Sim. porque é difícil, não é fácil da teosofia. Quem falar que é fácil, eu falo parabéns. Porque, Não precisa ler o livro do Jamil. O livro do Jamil Por ajuda. clarificar. Ele trouxe uma luz aí dentro do tema, né? Muito fácil de compreender, se analisar o livro dele. E isso que eu falo, eu acho que é um grande mérito isso, tá? Pegar algo que você precisa de um sumário, né? De pegar ali e olhar os itens e pesquisar, e você tornar isso uma linguagem acessível e popular, como eu observo que, já folheando aqui, tem nesse livro e nas outras obras, né? Uhum. E qual que é o grande diferencial da época em que o Paul Brunton esteve aqui encarnado, né, e realizando o trabalho, e essa nova ascensão que ele obtém agora no século XXI, né? Ele disse que ele está muito mais presente agora no Armagedon, sabe? Porque naquela época as pessoas não estavam muito interessadas nos ensinamentos dele, mas ele prevê, não, que nesse momento planetário a obra dele ia ser muito mais procurada. E nós sentimos que sim, que essas coisas estão acontecendo, sabe? As pessoas estão, não sei, mais capazes, talvez, não? Digamos assim, de compreender ou mais interessadas nessas questões filosóficas. Fala mais, o que você quis dizer com isso de Armagedon, que eu sei que vai ter comentário aqui. Esse momento planetário, não, digamos, dessa crise planetária, onde as forças, não, tanto as da luz como as da sombra, estão, não é, em conflito. Então, ele diz que esse momento, não, de luta, não, entre forças, ele estaria mais presente neste momento, não é? Estaria, assim... Uma coisa... Lembra... Sim. Uma coisa importante de PB, com cada ensinamento, o caminho espiritual, você é budista, você é hermeticista, qualquer coisa, PB pode ajudar você dentro do seu caminho, porque PB fala sobre as leis e as experiências universais. E PB não chamar você de sair de um caminho. PB chamar você de profundizar seu caminho. E quando os caminhos têm limitações, perceber a limitação do caminho da professora. Porque não é uma nova religião, né? Ele nunca quis ninguém como discípulo, ele não se chamava guru. Então, não é a pessoa não dizer, não, mas eu já tenho meu caminho. Mas ninguém precisa sair, não, sabe, do caminho que está. Ele nada mais traz uma
uma compreensão nova, não é, assim, de temas antigos, de uma tradição antiga, não é? Ele renova essa tradição de alguma maneira com uma maneira, não é, de apresentar uma filosofia tão sagrada, tão importante, né? Tanto é que ele dá um nome de filosofia para esse trabalho dele. Ele diz, por falta de nome, eu chamo filosofia. Não é nem dual, nem não dual, não é filosofia de alguém, entende? Porque filosofia é um nome que significa amor à sabedoria. Então, o que ele traz, não, é um estímulo, um impulso para as pessoas que amam a filosofia, né? Mas, em outra Que amam a maneira, sabedoria. PIB não é necessário, porque imagine você tem um caminho bom para você. Você tem coisas que você precisa dentro do caminho. Você prosseguir nesse caminho. Por algumas pessoas, PIB não é necessário, por outras, PIB é uma ajuda. Sim. E era mais filósofo, místico ou um investigador espiritual? Ele era um mix de tudo. Acredito que a resposta é os três, não é? O que você acha, Ricardo? Não, porque Não é? Sim. Porque ele era um místico, ele era um filósofo. tem ele diferentes era, elementos sim. que é necessário por iluminação. Sim. Um elemento é experiência da alma, experiência de Deus. Mas ele se chamava um pesquisador e um estudante de filosofia. Ele não aceita o título de guru. Ele rejeita completamente. E eu vejo também que hoje muitos autores podem beber dessa fonte, né? Sim. Ele vai dando a continuidade aí em outros autores que estudam pela forma, eu acho que é gostosa de ler, né, as obras dele, e a maneira que as pessoas se sentem. Quando você lê o Egito Secreto, por exemplo, tá aí do lado, você se sente parte da experiência. Sim. Você sente que tá participando. Eu acho que é isso que vocês estão falando, de não precisar estar lá, ele ter ido até lá para ele poder passar algo que ocorreu de uma forma muito iniciática, transcendental, projetiva, né? Sim, digamos que ele fez o caminho por nós. Nós não precisamos hoje ir lá na pirâmide fazer isso, né? Porque ele já fez por nós. Como humanidade, ele já fez. Então, nós temos que fazer outras coisas, né? Que ele ainda não fez, não é? Mas será que tentaram vender as coisas para ele lá quando ele estava nas pirâmides? E hoje em dia é isso, né? Não, uma palavra de Bodhisattva. Um Bodhisattva é uma alma iluminada que tem a possibilidade, a opção de sair desse plano da materialidade do mundo e vai em outros planetas, outros níveis. E ele escolher fica aqui por ajuda a nós. Agora, todas essas pessoas fazem um serviço. E na caminhada dele, essas relações que ele teve com alguns ditos mestres, né? Ou projeções culturais, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito que a Índia, ela foi um grande marco para grandes autores, né? Grandes autores do século XX, principalmente, eles têm uma quebra de paradigma quando pisam na Índia, né? E vocês comentaram que talvez tenha sido um marco, né? Tenha sido uma virada de chave interessante para ele. E atualmente, qual é a conexão do trabalho dele com esses pontos ainda? Vamos dizer o seguinte: nós estamos no Brasil, certo? Muitas pessoas vêm para cá agora, não vão para a Índia, não vão para Egito ou Tibete. Muitas pessoas buscam aqui o Brasil. Então, vocês acreditam que essa ponte agora, esse fortalecimento com o Brasil, seja justamente por conta desse momento que você relatou, o tal do Armagedon, e olhares dentro do universo espiritual estejam muito focados nessa região aqui do planeta? Minha perspectiva, eu não sou brasileiro. O Brasil é único. Por exemplo, nós somos psicologistas. Quando eu faço minha pós-graduação, fala nada sobre coisa psíquica, nada sobre apometria. Ela tem um treinamento muito mais aberto. Porque nós dois somos psicólogos. Então, em termos, né, de universidade, a minha formação ela é muito mais ampla do que se ensina nos Estados Unidos,
Sim. Porque você vem aqui no Brasil, você vai para a Índia, vamos dizer. Você vai para a Índia, você vai encontrar uma tradição mais específica, Sim. né? Uhum. Vai para o Egito também, tem Uhum. suas ramificações, tal, Tibete. Agora aqui no Brasil você fala assim, quero entender sobre Egito. Tem. Quero entender sobre budismo. Tem. Uhum. Espiritismo. Tem. Tem. Umbanda. Tem. Xamanismo. Tem. Não, Tem tudo. Tem, Não, porque eu acho... E, na verdade, Não. Paul Brunton está muito mais... Estamos... Porque nós representamos a obra de Paul Brunton aqui no Brasil e na Índia. Inclusive, queremos falar, não, que nós somos um grupo único, estamos aqui em nome da Fundação Paul Brunton, né, a PBPF. Eu e o Mikael estamos aqui representando a PBPF. E se nota, por exemplo, que aqui no Brasil, neste momento, é o país que está acolhendo Paul Brunton, muito mais do que nos Estados Unidos, muito mais do que no outro país. Então, nós vemos isso que você está vendo, não? Por incrível que pareça, aqui em Araranguá, aqui em Santa Catarina, tem um grupo que está estudando por um ano Paul Brunton, sabe? Então, ficamos sabendo agora, não? E é justamente no lugar que nós temos agora uma ONG aqui. Temos uma ONG de PIB aqui no Brasil, né? Em Santa Catarina. Então, realmente se nota, sabe? O Brasil, não, como esse país, não, que acolhe, não é? Brasil, o espiritual, né? Brasil tem tradições indígenas. Sim. Mas, em comparação com Índia, o Tibete, onde tem uma forte tradição, Brasil não tem. Mas o Brasil tem um campo aberto por todas acolhe todas. Se acolhe todos. É. Agora, o Brasil oferece uma possibilidade de florescer, mesmo não tem uma única tradição. E também nos Estados Unidos tem uma forte tradição indígena, né? Mas eu vejo lá que lá é um pouquinho mais separado, né? As caixas, vamos dizer assim, né? Aqui não, aqui tem um pessoal que estuda de tudo, né? No exterior, as pessoas preferem colocar tudo em caixas, né? E não adotam tanto o termo universalismo, né? E veja, interessante e irônico, porque é possível o Brasil oferecer um bom campo por florescer coisa espiritual, porque não tem uma única tradição espiritual no Brasil. Não, é muito interessante. Por isso que o xamanismo, a Umbanda aqui, né, floresce tanto, porque tem esse amálgama de culturas, de religiões, filosofias, práticas, né, e tudo cabe, né, mas ao mesmo tempo aqui a gente tem muita resistência também, né, é muito dual. Ao mesmo tempo que o país também tem seus opositores a uma espiritualidade ampla, tem muita aceitação. Com certeza. É inexplicável, né? Mas cada vez quando tem luz, você tem sombra. É verdade. E essa ponte que vocês estão fazendo aqui, vocês já fizeram na Índia essa divulgação, esse trabalho, esse tete-a-tete? Na Índia nós estamos trabalhando mais, por exemplo, indo nas livrarias, ver o que eles têm, não é, de livros, o que eles precisam, se as livrarias estão interessadas. Estamos com um projeto de fazer um filme sobre a Índia Secreta, o livro A Índia Secreta na Índia, não é? Muito legal, então, estamos trabalhando nesse projeto lá, não é? Estamos nos reconectando com Ashram de Ramana Maharishi, com alguns membros da família, não é, de Ramana. Então, neste momento, é o que nós estamos, não é, com projetos na Índia, neste momento. Aí, Netflix, já dá uma sondada aí para vocês comprarem a ideia, não? Seria muito bom ter um seriado, né? Sim, imagina? Seriado seria ideal. Sim. O Egito secreto, a Índia secreta, né? Sim, sim. É uma excelente Estamos ideia. Abertos. Estamos abertos, é boa ideia. Abertos. Olha, se vocês tiverem ideia de alguma coisa aí, quiserem propor parcerias, vou deixar o contato deles na descrição. Tragam boas ideias, viu? Nós somos sempre abertos por ideias. Sim. Ideias não é propriedade de nenhum. Não, isso que vocês falaram, assim, eu acho que seria fundamental. Por exemplo, tem várias obras aí que são clássicas, né?
Uhum. Mereceriam. O Egito Está, Secreto seria um ótimo livro para séries de Netflix. Com certeza. certeza. Não, Com quando certeza. você mencionou livros clássicos, essa é uma promoção por Asna. É a Agna Editora, né? Que tem a sua Editora. representante aqui. Sim, E tem mais um livro aqui que é A Graça Divina, né? Vou mostrar os dois aqui pro pessoal sim. observar aqui, ó. O que é iluminação, a filosofia de Paul Brunton. Aqui também essa seleção dos notebooks, né? Como a gente falou. Sim. Vou abrir aleatoriamente mais uma passagem aqui, vamos ver o que sai. Se o sono do sábio ocorre totalmente sem aquelas variadas experiências mentais de pessoas e lugares que se manifestam como sonhos, então transcorrerá tão rapidamente que uma noite inteira de sono não levará mais do que alguns poucos segundos em tempo de vigília. Olha só. As pessoas querem dormir para ter uma projeção astral ou um sonho. Uhum. Mal sabem ela que tudo isso pode acontecer num minuto. piscar de olhos, né? Veja, você leu muito rápido, mas quando nós fazemos um retiro, nós podemos compartilhar sobre esse parágrafo por meia hora. Verdade. E aqui, ó, João, mas vou abrir um desse aqui, ó, A Graça Divina, só pra gente dar um chorinho aí. A editora tá aqui, ó, a responsável pela editora tá aqui, então vamos dar um chorinho aqui, ó. Olha que legal. Abri justamente na passagem sobre algo que a gente estava falando. Jesus disse que é a graça que inicia e mantém o homem no caminho para Deus, ainda que seu coração e vontade tenham também de fazer esforço. Ramana Maharishi confirmou essa declaração. Esse livro inicialmente publicado por Erdin, Inicialmente foi publicado pelo Erdin, mas agora é fora de publicação, mas nós temos um plano com Asna. Tem um plano de publicação nova. Esse foi publicado pelo Erdin, mas nós temos... Agna. Vamos ver, né? Vai dar certo? já tá plantado, né? Plantado. E aí, quando der certo, aí vocês também vêm aqui. Sim. E me falar como é que as pessoas podem fazer para adquirir o que é a iluminação, a filosofia de Paul Brunton. Quais são os canais de aquisição? Amazon é um deles. Livrarias. Uhum. Outras tem que entrar em contato com a Agna. Vamos no site da Agna. Tem que entrar em contato com o site da Agna para eles saberem, né? Sim. Ótimo, mas a distribuição está nas livrarias sim, também. Sim. Mas se você frequenta uma livraria espiritual, pedir eles. Uhum. Ótimo, olha, eu acho que esse livro aqui, ele tem uma grande energia, tá? Explicações muito interessantes. Agora, curiosamente, abri aqui numa parte que fala sobre o eu superior, tá? Que fala, vou dar mais um chorinho aqui, pessoal querer comprar. O eu superior o envolverá com sua presença, tomará posse de seu corpo. Haverá uma união mística entre a mente do eu superior e o corpo da pessoa. O ego ficará inteiramente subordinado a ele. A gente falou sobre isso, né? Sim, é isso que vai acontecer, né? É se verificar que o ego não desapareceu. Sim, o ego não desaparece. Às vezes as pessoas têm medo, sabe? Dizem, mas como eu vou desaparecer? Não, o ego não vai desaparecer. Digamos, a pessoa não vai perder a consciência. Não é ser unido com o todo, né? E se diluir no todo, não. Isso também é bem importante, porque sobre a iluminação, né, dos erros, né, de compreensão. A pessoa vai ficar igual, não? Mantenha as questões dela, das características, não? Paul Brunton nunca deixou de tomar o chá, né, que ele tomava todas as tardes por causa de seus hábitos da Inglaterra, ou usar paletó, né, e ter suas próprias ideias, não é isso, não. Sim. Não existe iluminado que resista a um cafezinho. Pois é, um iluminado no Brasil não vai comer, vai tomar um cafezinho. Por PIB é chá. Por PIB era o chá, né? O chá preto. O iluminado no Brasil precisa do cafezinho, não. Alguém lá de Minas vai querer um pão de queijo? Pão de queijo, né? É muito importante conciliar tudo isso, né? Ou Sim. Então,
fazer um esporte, né? E o Sim. Wagner Borges, que vocês Sim, vão estar com ele sim. hoje, ele gosta de futebol, Ah, pois é. gosta do cafezinho dele. Você sabia que a mãe do Ciro Arobindo jogava tênis? Jogava tênis? Não, Jogava olha só. tênis. Que à frente Sim. do tempo, não? Não é? Então, Muito legal. Sobre o Eagle. não podemos ter preconceitos, não, sobre também o ser iluminado, né? Claro, Bibi ele tem que dá jogar muito- tênis, tem que Sim. jogar sinuca, fazer tudo, Sim. pô. Bibi dá muitos bons ensinamentos sobre o ego, porque o ego quer estar iluminado, mas ao mesmo tempo o ego não quer transferir essa experiência de autoridade ao eu superior. Agora, o ego tem resistência ao mesmo tempo. Essa resistência, por exemplo, o ego, ele pode impedir a pessoa de fazer algo, né? Mas ele também faz a pessoa se mexer, né? Ao mesmo tempo, né? Tipo, o ego, ele vai dizer, olha, tá bom assim, não, fica na sua zona de conforto, não se arrisca. Mas ele também fala, se cuida aí, meu. Vai lá, faz a sua comidinha, olha pros dois lados antes de atravessar a rua, se proteja. Então, é a dualidade, né? Algo super comum no dia a dia que as pessoas não se dão conta. Então, as pessoas já sabem como adquirir os livros aqui, em especial esse que nós estamos falando. E se vocês tivessem a oportunidade física, vou falar, tá? Não espiritual, canalização, de estar frente a frente com esse autor, haveria alguma pergunta especial a ser feita? A question, if you are in front of PB. Quando eu estava com PB, no apartamento de PB, eu não perguntei PB sobre nada. E muitas pessoas veem... Isso acontece com PB e Romana. Quando a PB está na frente da Romana, PB tem uma lista de perguntas, todas desapareceram. Sim, eu acho que isso que iria acontecer se a gente estivesse em frente Porque dele. minha perspectiva agora, com mais maturidade, a pergunta vem da mente a maioria dos tempos. E quando você está como uma pessoa verdadeira iluminada, não é necessário perguntar, porque o que você necessita, ele ou ela ofereceu. Muito bom isso, viu? Muito bom. Já tive oportunidades em projeção astral de encontrar com algumas figuras que eu admirava. E quando você faz uma pergunta, vem algo super rápido e que faz você pensar pro resto da sua vida. Então, eu acho que são os caminhos da simplicidade que também que levam à iluminação, né? Sobre perguntas, americanos que visitar Índia e perguntar grandes mestres como Ramana ou como Shankaracharya, Ramana e Shankaracharya responder, leia o PB, ele pode... Ele pode responder as suas todas as perguntas. perguntas. E vamos ler então, pessoal. Vão atrás aí então do livro. Vou deixar aqui a referência na descrição. Passa as redes sociais aí para o pessoal poder acompanhar também, né? Tem um Instagram, é isso? Sim, tem o Instagram, tem o YouTube. Temos um canal YouTube, um website. Passa para o pessoal, Sim, então. uhum. Nós temos um YouTube chamado Paul Branton Official. Official com A 2 gente L. tem um Instagram e dentro do Paul Branton Official tem o único áudio da voz de PB A que voz. existe. Uhum. Que legal. Sim, só Esse canal ele é voltado para falantes de inglês ou tem inglês e português inglês, e espanhol. Mas Nas 3 línguas. Mas o áudio Sim. de PB tem subtítulos. Tem subtítulos. Muito sim. bom, muito português. interessante. O nome do vídeo é Paul Branton Fala aos Buscadores. Legal, vou deixar aqui na descrição, pessoal, para vocês poderem buscar lá. A única voz gravada dele que existe é esse áudio. Sim. Tem uma relíquia ali, hein? Sim, uma relíquia. O pessoal vai lá buscar então, para assistir agora. E se o pessoal tiver qualquer pergunta ou comentários, nós também estamos abertos, né? Eles podem enviar para o nosso YouTube com muita alegria. E se tiver perguntas aqui também, pessoal,
Eu vou convidá-los a dar uma olhada nos comentários e interagir com o pessoal aqui, que às vezes sai uma pergunta e tal. Eu sempre falo para os convidados, dá uma olhadinha lá, interage e Sim. tal. Mas vão lá seguir eles no YouTube e no Instagram. Gratidão, viu? Gratidão pela participação de vocês, pelo Nós que papo, agradecemos. pelos presentes aí, viu? E eu abro para uma mensagem final para o público aí que acompanhou. O que eu diria para nunca esquecermos, para tentarmos reativar a cada dia, não, essa memória do motivo que nós estamos aqui, não? Por que nós estamos aqui? Qual é o motivo da nossa encarnação? Porque isso né, é o único propósito da nossa vida, não é? Então, nós temos, como o Buda fez, não? Quando ele descobriu o motivo da vida dele, ele deixou tudo, abandonou os outros propósitos, né? Nós temos como viver uma vida na matéria, não, uma vida no mundo, e seguir o propósito, né, da nossa encarnação, que é a iluminação. Então, agradecemos a todos pela presença. Querer por todos nós criar momentos quando nos colocaremos na fora todas nossas coisas e vai dentro experiência a alegria e a paz que todos nós temos dentro de nós.